A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Quem tem fome demais de Deus aí? O óleo nunca para de jorrar quando tem vasilhas apresentadas no altar. O fogo nunca para de queimar quando tem lenhas diante daquele que quer te incendiar. Eu estou aqui, confesso para vocês que com o coração incendiado, todas as vezes que venho nessa casa, eu sou altamente inspirado. Quando vem para repartir, eu confesso que eu é que saio com cestos cheios, e eu queria me unir a você para honrar esse time de pastores de alto nível da Igreja Batista Atitude. Está aí o Pedro Vux, Pérsia, pastores amigos, conterrâneos de Belo Horizonte. Não vou citar o nome de tantos amigos que tem nessa casa, mas queria junto com você dar um forte aplauso ao pastor Josué Valandro, à pastora Bianca. São líderes inspiradores de uma igreja que tem, sem dúvida nenhuma, abençoado não só o Brasil, mas as nações. Pastor Josué, eu me sinto sempre um filho favorito de Deus quando venho aqui, quando tenho oportunidade de te ouvir, quando tenho oportunidade de repartir. Já me inscrevi para o próximo impulso pastoral, para também ser ministrado da parte de Deus e levar tudo aquilo que Deus tem derramado aqui para a nossa amada central. Mas eu queria te dizer que eu sinto muito forte no meu espírito uma palavra para essa igreja e uma palavra para a sua vida. Tantas palavras vieram na minha mente, mas tem uma que destaca, é a palavra ímpeto. 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 E quando eu olho para você, pastor, eu vejo um homem impetuoso no espírito, um homem fervoroso em Deus, um homem de muita visão e que Deus levantou para desafiar o status quo, para sair do normal e para liderar nessa construção de uma forma diferenciada e disruptiva a nossa nação. O nome Igreja Batista Atitude, ela carrega já esse ímpeto que Deus derramou no seu coração. E eu ouso dizer que assim como João Batista disse, o reino dos céus é tomado por esforço, por violência, e os que se esforçam se apoderam dele. Deus encontrou na nossa nação, Deus encontrou na Igreja Batista Atitude um homem que carrega esta violência espiritual da parte de Deus. E eu ouço te dizer que eu vejo, é como se o mar se abrisse diante de vocês, e vocês vão atravessar para um novo nível, para uma nova estação, e existe uma terra prometida e uma conquista abundante que Deus está dando para a Igreja Atitude. Eu declaro também que a atitude, o ímpeto, o vigor, a visão, o disruptivo, o diferente, continuará sendo a marca do seu ministério, a marca dessa igreja. E assim diz o Senhor: não tenha medo, seja forte e muito corajoso, porque Deus te escolheu e tem grandes coisas para fazer através de você, através da Igreja Atitude. Alguns talvez já me conheçam, os que não me conhecem, está tudo certo. Eu sou internacionalmente desconhecido. Eu falo sempre 3 coisas ao meu respeito. Primeiro, que eu sou apaixonado por Jesus. Tive um encontro sobrenatural com Ele e minha vida nunca mais foi a mesma. Os meus olhos se abriram, não tinha outra palavra para dizer, senão, sim, Jesus, eis-me aqui. A segunda coisa que eu digo ao meu respeito é que eu sou apaixonado pela minha família, apaixonado pela minha esposa, é uma copastora junto comigo, e eu aproveito para honrá-la e dizer que Deus me deu, aquela que excede a tantas outras, uma mulher virtuosa, apaixonada por Deus, uma mãe extraordinária. Junto com ela nós temos 3 filhos, o João, o Pedro, nada contra os Tiagos, mas o Felipe entrou no nosso barquinho,
e eu e a minha casa servimos ao Senhor. Para honrá-la também e abençoar as mulheres, eu trouxe um livro que ela participou escrevendo, que se chama Você Não É Todo Mundo, Seja a Mulher que Deus Te Chamou para Ser. Esse é livro então da pastora Lorena, junto com algumas outras pastoras do Brasil, e se você quiser depois, mulher, pode ser abençoada. Amo a minha família. Tem alguém que ama Jesus aí? Tem alguém que ama a sua família aí? Já temos duas coisas em comum. Terceira coisa ao meu respeito é que eu amo e sou apaixonado pela minha igreja. Eu gostei, alguém vibrou aí. Eu vou repetir, se alguém concorda comigo e ama Jesus, ama sua família, mas também é apaixonado pela sua igreja. Faz um barulho aí, por favor. Eu sou apaixonado pela minha igreja. A minha igreja experimentou uma renovação espiritual, uma igreja que, graças a Deus, o Pentecostes passou por lá também. Fomos cheios do Espírito Santo, e porque fomos cheios do Espírito Santo, Deus levantou então com poder testemunhas para pregar o Evangelho e para fazer discípulos. Uma igreja que por anos, cerca de 40 anos, tinha cerca de 350, 400 pessoas. Mas depois do revestimento de poder, e quando Deus dá poder, tem um propósito, para testemunhar, para fazer discípulos, para pregar o Evangelho. E nós começamos então assim fazer, abrimos os nossos primeiros 15 grupos, as nossas primeiras 15 células. Hoje, pela graça, bondade de Deus, são mais de 2.200 células, cerca de 22.000 pessoas, para a glória de Deus. Eu faço parte então da equipe pastoral do meu amado pastor Paulo Mazzoni, que manda um abraço para todos os que estão aqui. Eu sempre, quando eu falo da minha igreja, eu me emociono. Por quê? Porque foi ali que eu tive o privilégio de nascer espiritualmente. Foi ali que eu conheci Jesus, foi ali que a minha vida foi totalmente transformada, ressignificada, e encontrei em Cristo Jesus o sentido da vida. Eu tinha os meus 18 anos, e participando então, foi numa casa, eu amo a igreja que abre as casas, eu amo aqueles anfitriões que dão um propósito melhor para o sofá, eu amo os anfitriões que dão um propósito melhor para a mesa bonita que Deus confiou a você. E eu amo então essa igreja. Foi essa igreja que, ao abrir as casas, eu fui convidado para participar. Talvez não entraria num prédio tão bonito como os que a gente tem hoje, mas numa casa diferente. E foi numa casa, ouvindo o evangelho de um homem cheio do Espírito Santo, um testemunho, que o meu coração começou a bater forte. E eu falei, é isso que eu sempre procurei. Entreguei minha vida para Jesus. Na verdade, eu respondi a esse irresistível chamado dele, e um processo de transformação extraordinário começou. Eu louvo a Deus pela vida das igrejas em células. Eu louvo a Deus pela vida das igrejas que entenderam que a igreja em célula não é uma metodologia. A igreja em células não é um capricho pastoral. A igreja em células não é mais uma estratégia. A igreja em células está claramente baseada e fundamentada na teologia, na eclesiologia. É uma igreja sim das multidões, mas é a igreja do pequeno, é a igreja dos discípulos, é a igreja que eles reúnem no pátio, no templo, mas reúne também de casa em casa. É uma igreja que tem um púlpito, é uma igreja que tem um pastor, mas é uma igreja que faz de cada crente cheio do Espírito Santo uma testemunha, um discipulador. E foi essa igreja que me alcançou. Foi assim, abrindo a porta de uma casa, foi um crente comum pregando o evangelho, a minha vida foi transformada. Pouco tempo depois, ao ler a Bíblia, ser capacitado, logo entendi que a vida cristã não é só receber. A vida cristã não é só receber. Você recebeu? Então dá um glória a Deus. A vida cristã então é receber, celebrar, viver e multiplicar e repartir. Não pode parar
em você. E ao entender, eu percebi, não posso guardar só para mim, preciso corresponder à vida do próprio Cristo que habita em mim, e vou então pregar o Evangelho, e vou então corresponder, e vou então liderar um pequeno grupo, e a partir disso, liderando um grupo, testemunhando o Evangelho, me tornei um líder, me tornei um supervisor, me tornei um coordenador. Muitas células, pela graça de Deus, então, foram geradas a partir da minha. Quando estava liderando cerca de umas 50 células, fui chamado para o ministério de dedicação exclusiva, para o ministério pastoral. E depois, então, de ter formado cerca de uns 200 líderes, tomei iniciativa, em concordância com o meu pastor, de escrever este material chamado Células Excelentes, um guia prático para um pequeno grupo extraordinário. E esse material, então, escrevi, são 15 capítulos, são mais de 100 atividades práticas, é um livro muito prático, é um livro que não contempla apenas a minha experiência liderando grupos, liderando células, mas contempla a experiência da nossa igreja, que já gerou cerca de mais de 2.000 células, e ali na central, depois de escrever esse livro, graças a Deus, endossado por alguns homens de Deus, como pastor Eibe, pastor Carlito Paz, pastor Paulo Mazzoni, não tenho endosso, mas sei, que o pastor Josué Valando já endossou o material. Nós fizemos deste livro o nosso livro de formação de líderes da nossa igreja. Todos os líderes ganharam, e todos os líderes em treinamento, e aqueles que desejam ser usados por Deus, leem, estudam esse material. E eu trouxe, não muitos, mas eu trouxe alguns. Se você quiser depois conhecer esse material, você vai poder passar lá fora, ser abençoado. Também trouxe esse aqui, a presença de Deus, a prioridade da presença de Deus, em concordância com a palavra ministrada pelo meu amigo pastor Sandro. É um livro, e na sequência do livro tem 21 dias de devocional e um bônus, como priorizar a presença de Deus na célula, como priorizar a presença de Deus nos grupos pequenos. É um material extraordinário. Qualquer um desses livros que você levar, se você depois me chamar no Instagram, como não são muitos, eu vou conseguir fazer isso, eu vou mandar para você um curso de 12 aulas do material Células Excelentes, que já está gravado e disponível numa plataforma para você. Depois de me apresentar e já falar um pouco da minha história da nossa igreja, eu queria que você fizesse mais uma oração e pedisse a Deus para ministrar o seu coração. Fala com Ele, fala: Deus, fala comigo. Deus, ministra na minha vida. Deus, eu sei que tem mais. Abre o mar para mim também. Traz uma revelação. Ministra ao meu coração. Eu quero sair daqui, Deus, consolidando tudo aquilo que aprendi, mas também sendo impulsionado para viver aquilo que o Senhor tem para mim, através da vida do pastor Léo, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero ler para você está em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, eu vou ler do verso 1 ao verso 4, na linguagem NVI. Hebreus 12, de 1 a 4, começa assim: portanto, se começa com portanto, o que é que significa? Significa que o que vai ser falado a partir de agora tem relação com aquilo que foi dito anteriormente. O que foi dito anteriormente? Em Hebreus capítulo 11 nós temos a lista dos heróis da fé, a lista daqueles que marcaram a história no seu tempo, na sua geração. Então, considerando uma galeria de homens e mulheres que serviram a Deus e serviram aos propósitos de Deus na sua geração, a Bíblia diz: portanto, também nós. Diga assim: também nós. O que significa também nós? Significa que Deus está potencialmente nos incluindo nesta sequência, nesta continuidade. Ou seja, portanto, já que nós sabemos que tem e tiveram homens e mulheres que fizeram história,
também nós, homens e mulheres deste tempo, desta geração, que somos chamados por Deus para cooperar com Ele, para escrever história nesse tempo, diz: também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos, diga, livremo-nos de tudo, diga tudo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Você quer avançar? Você só vai avançar se você deixar para trás aquilo que te impede de seguir para frente. E tem certas coisas que te impedem. Você já entendeu que o pecado te impede, sim ou não? Mas além do pecado, tem coisas que não são pecado, que te atrapalham de cumprir o propósito, que pode te contaminar, porque a Bíblia está dizendo para nós nos livrarmos do pecado e também de tudo que nos atrapalha. Deus te chamou para entrar nessa galeria, Deus te chamou para fazer história com Ele, mas Ele também está dizendo para você: deixa para trás, abandone pecados e coisas que não são pecados, mas não tem a ver com aquilo que eu te chamei para viver e para fazer. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E, o que está escrito aí? Fala mais alto, fala mais forte, vamos todos juntos, corramos. E o que? Corramos. Deus não te chamou para andar, Deus não te chamou para passear, Deus te chamou para correr, e correr com perseverança diga mais forte, corrida, diga junto comigo, corrida. Vamos todos juntos, corrida, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Como que nós vamos correr? Com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pagou o preço, o modelo, Deus, homem, veio aqui para mostrar para nós como nós devemos viver. Você pode olhar para o lado para se inspirar, mas por favor, olha para cima para se espelhar, porque Deus te chamou para ser conforme Jesus Cristo. Ele é o seu modelo, e mesmo diante de uma cruz, Ele perseverou até o fim, para poder no final declarar que completou a corrida, para no final poder declarar que Ele glorificou ao Pai, cumprindo a obra que Deus lhe deu, que Deus lhe confiou. E o texto então finaliza dizendo: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Verso 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram, até o ponto de derramar o próprio sangue. Meu Deus, Deus está te chamando para estar disposto até a colocar a sua vida, o seu sangue, para cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Eu quero te lembrar, nesse texto com tantas ênfases que nós podemos dar, uma palavra que precisa entrar no seu coração, e eu vou me dedicar, vou colocar todos os meus esforços para essa entrar na história de uma mensagem que você nunca vai esquecer. Por quê? Porque Deus te chamou para correr. A vida cristã, ela pode ter muitas analogias, muitas, mas você vai perceber na palavra de Deus, em muitos momentos, a vida cristã sendo associada a uma corrida. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E o que eu quero dizer para você? Que nós estamos sim em uma corrida. Se nós estamos numa corrida, nós precisamos pensar: qual é a nossa participação nessa corrida? Deus te chamou para quê? Deus te chamou para quê? Para assistir a corrida? Você é um espectador daquilo que Deus está fazendo no mundo? Você é um espectador daqueles que estão correndo? Vai, pastor!
Vai, líder! Boa, supervisor! É isso aí, voluntário, vamos! Quem é você? Você é um torcedor? Você é um espectador? Não. Quem é você? Você já cresceu tanto que agora você vai sentar na cadeira do juiz para dizer quem deve correr, para dizer quem deve acelerar, para dizer quem não está fazendo e tendo um bom desempenho, quem não está vivendo adequadamente. Você por acaso é um juiz, uma juíza? É isso que Deus te chamou para ser? Diga assim, não. O que Deus te chamou para ser? Diga, corredor. Corredor. Deus nos chamou para correr. E eu quero te lembrar que a corrida que Deus te chamou então para correr, não é algo que você vai entrar, é algo que você já entrou. Ser um corredor não é alguém que você vai se tornar um dia depois de fazer um determinado curso, um determinado seminário. Não, nessa analogia, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, recebeu o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus veio na sua direção, entrou no seu espírito, regenerou, te tornou uma nova pessoa. O que Ele fez de você? Um corredor. Eu oro para que você tenha essa revelação, e eu oro para que você olhe para você agora. Vai, olha para você. Você percebe que você é um corredor? Você se vê como um corredor? Você precisa, eu oro para que o Espírito Santo te revele que você é um corredor. E se você espiritualmente começar a observar a sua vida, começar a observar você vai perceber que de fato tem algumas características que Ele colocou em você de um corredor. Ele te deu um time, Ele te deu um número, Ele te deu uma igreja, uma equipe, Ele te deu um treinador, Ele te deu um pastor, Ele te deu uma dieta, Ele te deu a palavra, as disciplinas espirituais, Ele te deu tudo e todo o equipamento que você precisa para você cumprir o chamado que Ele tem para você. E eu oro em nome de Jesus para que você, a partir de agora, comece a perceber que tem espiritualmente um corredor dentro de você. E sabe o que a palavra de Deus vai dizer para nós? Efésios capítulo 4, verso 1, diz assim: como prisioneiro no Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? É mais ou menos assim: eu estou rogando, eu estou insistindo para que você possa viver como um corredor. Eu oro e eu insisto para que você entenda que Deus te chamou para você poder correr, e Ele muito estrategicamente me trouxe lá de Belo Horizonte para ser um instrumento de Deus na sua vida e te encorajar a não viver de uma forma desregrada, a não viver de uma forma equivocada. Por quê? Porque o Espírito de Deus é com você e Ele te chamou para correr. Estamos juntos? Vamos correr? Tem uma corrida. Tem um chamado de Deus para nós. Atitude. Vamos. Se levante. Se posicione. O que você está olhando com essa cara? A senhora não está entendendo? Você tem que se ver como uma corredora, se posicionar como uma corredora, viver como corredor. Então vamos. Então fala assim: você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Por quê? Porque se Deus te chamou para correr,
E se Deus nos chamou para correr, e Ele nos disse para vivermos de forma digna, o que significa? Isso significa que você tem que avaliar o que você está comendo. E tem certas comidas que para você se posicionar, você precisa abandonar. Isso significa que por mais que te atraia, por mais que brilhe, por mais que sue no copo, tem coisas que você, entendendo o chamado, você tem que se livrar de tudo que te atrapalha. E do pecado que te envolve, para quê? Para você correr. Não adianta você entender na mente, não adianta você pôr uma blusa, se você não entender que um verdadeiro corredor tem uma disciplina. Um verdadeiro corredor, ele não está desconectado, ele faz parte de uma equipe, ele não é um desigrejado. Um verdadeiro corredor, ele não anda sozinho, mas ele tem um personal, ele tem um técnico, ele tem um time, ele tem uma igreja, ele tem um centro de treinamento para preparar ele para a missão que Deus escolheu para ele viver. E agora? E agora? Vamos correr? Vamos correr? O que você acha? Estou preparado? Eu posso correr assim? Vamos ver? Dá para correr, vamos correr assim. Sabe o que significa? Tem gente que diz que é, mas não é. Mas tem gente que até é, mas está vivendo limitado, porque não se posicionou totalmente. Eu posso correr com um sapato? Posso, mas vai ficar melhor se eu colocar um tênis. Eu posso correr de calça, sim ou não? Eu posso, mas é mais adequado. É mais... peraí, eu vou te dar uma base bíblica. Efésios, capítulo 4, verso 22. Efésios, capítulo 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, entendendo que é um corredor, e a revestir-se do novo homem criado, para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Eu não vou te escandalizar, porque ainda que pareça que eu vá te escandalizar, quando você ousar atirar aquilo que está te limitando, você vai perceber que na verdade já tem um corredor dentro de você. Deus não te chamou para assistir, não te chamou para julgar, não te chamou para passear, Ele te chamou para correr, e para isso você vai ter que se posicionar. Estou preparado? Posso correr assim? Pastor, que tal? Ou Léo, que tal você correr adequadamente? Calça a sandália aí da prontidão do Evangelho da Paz, vai. A fé. Vai, calça a fé, calça o arrependimento, calça disciplina, calça a vida na perspectiva. E agora? Então eu quero que você entenda que para você viver o que Deus tem para você, tem coisas que você tem que deixar. Tem coisas que você tem que ter a ousadia de pisar. Tem posicionamentos que você tem que avaliar. E tem uma posição que você precisa assumir. Deus me trouxe lá de Belo Horizonte para ser um instrumento de Deus na sua vida e dizer para você: eia!
Levante, pare de assistir, pare de ser um coadjuvante, pare de ser um julgador, pare de viver apático. Vamos, não é para caminhar, vista-se. Deus te chamou para correr, posiciona-se. Tem uma igreja, tem uma estrutura, tem um alimento, tem a palavra. Deus está te chamando, Deus está te capacitando, Deus está te nutrindo, Deus está te levantando. Ele já te deu a palavra, Ele já te deu a instrução, Ele já te deu a capacitação, Ele já te deu do Espírito dEle. Então assuma a sua posição. Deus está te chamando para correr. E eu quero saber quem está disposto a correr. Que corrida! Que corrida é essa? Que corrida? Eu estou te chamando para correr, me pergunte, que corrida? Vou te dizer, não é uma corrida de 100 metros. Não é. Por isso eu estou te dando uma equipe. Por isso eu estou te dando um líder. Por isso existe um alimento. Por isso existe um equilíbrio. Deixa eu te dizer. Não é uma corrida de 42 quilômetros. Deus não te chamou para uma maratona. É por isso que você precisa, cheio do Espírito Santo, não mudar um comportamento, mas mudar a sua mente e a sua vida. Você é um corredor, você tem outro tipo de alimento, você tem outro estilo de vida. Se não você começa e para, senão você não persevera diante das dificuldades. O Senhor está te chamando para correr a corrida da vida inteira. Começou? Continue. Está entendendo? Se posicione. Por quê? Porque quando Ele voltar, Ele vai querer encontrar aquele que foi fiel e viveu de maneira digna no chamado que recebeu. Por isso eu preciso te dizer que essa corrida não é de 100 metros, não é uma corrida de 42 quilômetros e nem uma corrida de obstáculos, ainda que tenha dificuldades. Deus te chamou para correr uma corrida de bastão. A corrida de bastão é uma corrida de continuidade. O reino de Deus é um reino de continuidade. Hoje nós estamos vivendo e colhendo o que muitos pagaram um preço. Esse bastão passou na mão de Abraão. Esse bastão passou na mão de Israel. Passou na mão de Jacó. Esse bastão chegou na mão de José. Esse bastão passou por José. Esse bastão, ele vai chegar nas mãos de Josué. Ele chega nas mãos de Moisés, ele passa para a mão de Josué, ele passa por juízes, ele chega na mão de Davi. Davi, a palavra de Deus diz que ele estava correndo e em um certo momento ele cai. Mas ele não fica no chão, ele entende que ele é um corredor, ele se arrepende dos seus pecados, ele assume a sua posição e como um homem segundo o coração de Deus, ele continua com o bastão na mão. E esse bastão vai passando de geração em geração e de uma forma extraordinária, esse bastão chega nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tinha uma participação dele, ele veio. E por amor a mim e você, ele foi fiel, viveu santo, puro no mundo pornográfico, reto no mundo torto, sóbrio no mundo embriagado, não pecou, perseverou, e o que ele fez? Suportou a cruz, por amor a nós, derramou sangue, para perdoar
todos aqueles que chegassem a Ele, que depositassem a fé na obra redentora, que o Pai através do Filho estava realizando, e Ele derrama o sangue, e Ele morre por mim, Ele morre por você, Ele suja o bastão de sangue. Ele declara em João 17, verso 4, Papai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E ele então, com o bastão sujo de sangue, ele chega diante dos discípulos. Ele chega diante dos apóstolos. Ele chega diante daqueles que estavam assistindo ele correr, vendo ele realizar, mas ele olha para eles e diz: vão! Levante-se, corredores, e pegue o bastão, e pregue o evangelho, e passe este bastão a todas as pessoas. Vão! Anunciem a salvação, vão! E façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão! E eu estarei com vocês todos os dias. Vocês não estarão sozinhos. O Espírito Santo, o capacitador, aquele que vai te revestir, pôr um número em você, te selar, te capacitar e te posicionar na corrida, ele vai te ajudar, ele vai abrir a sua boca, ele vai colocar as palavras lá, ele vai usar você. Coopere com ele. Vão! Quando Jesus pega esse bastão sujo de sangue e coloca na mão dos discípulos, eu preciso que você entenda, eles não brincaram, eles não passearam, eles não ficaram assistindo, eles não ficaram indiferentes, não viveram de forma desregrada, não viveram de forma distraída, não, eles viveram de forma disciplinada, eles viveram focados, eles viveram consistentes, e eles pegaram o bastão sujo de sangue, e estavam dispostos também a derramar o próprio sangue para completar a corrida e cumprir a missão. E se você ler a história, diz que Estevão foi o primeiro, morreu porque com fidelidade pregou o evangelho. E sabe o que aconteceu? Eles expulsaram Estevão para fora da cidade, e ele foi apedrejado e derramou seu sangue. Primeiro mártir. Tiago pegou o bastão, e diz a palavra que em um determinado momento ele foi preso por ordem de Herodes e foi decapitado. Filipe, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, os historiadores afirmam que ele pregou na Frígia, foi apedrejado até a morte. Tiago, filho de Alfeu, de acordo com os escritos antigos, diz que aos 99 anos foi apedrejado e golpeado na cabeça. Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda ao seu pescoço e depois queimado vivo. Marcos, os relatos contam que os pagãos arrastaram ele pelas ruas de Alexandria a ponto de ser despedaçado. Simão Pedro foi condenado à morte, crucificado em Roma, e diz ainda a história que ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu Senhor. André pregou o evangelho em muitas nações na Ásia, mas ele foi preso lá na Cássia e crucificado em cruz em forma de X. Bartolomeu, aquele que Jesus diz, aqui é um verdadeiro israelita que não há dolo, pegou o bastão, disposto a viver na missão, e diz a palavra que ele foi esfolado vivo, depois crucificado de cabeça para baixo, de acordo com os historiadores. Tomé morreu na Índia, lançado em uma fornalha. Mateus, de acordo com alguns historiadores, ele foi pregado, cravado na terra e depois decapitado na Etiópia. Matias, aquele que ocupou a vaga deixada por Judas, ele foi amarrado em uma cruz e apedrejado, e por último decapitado. Lucas, os relatos contam que ele foi pendurado pelo pescoço numa oliveira por idólatras na Grécia. E João,
Alguns vão dizer: João foi numa ilha. Ele foi lançado naquela ilha que era destinada aos piores infratores, mas os historiadores contam que ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas escapou de uma forma milagrosa e por isso foi lançado lá. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que aqueles que pegaram esse bastão sujo de sangue, que foi passando de geração em geração, não brincaram, não viveram de qualquer jeito, pagaram o preço, entregaram a própria vida para cumprir uma missão. E quero te lembrar de um. Não vou ler o texto, mas é chocante o que relata 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Conta do apóstolo Paulo, que foi encarcerado mais vezes, açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, recebeu dos judeus 40 açoites algumas vezes, golpeados com varas, apedrejado, sofreu naufrágio, sofreu perigo nos rios, dos assaltantes, dos maus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Ele trabalhou arduamente, ficou sem dormir, fome, sede, jejum, frio, nudez, e a palavra de Deus diz que ele enfrentava diariamente uma pressão interior. Para quê? Para completar a corrida em favor das igrejas. Em Atos, esse eu quero que você leia junto comigo, se puder projetar, capítulo 20, eu vou ler a partir do verso 18, diz assim: quando chegaram, ele, o apóstolo Paulo, disse: vocês sabem como vivi em todo o tempo que estive com vocês. Como que ele viveu? Desde o primeiro dia em que cheguei, olha o que diz: servi ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar, eu não deixei de cumprir a missão. Aonde? Publicamente e diga, de casa em casa, de casa em casa. Ele cumpriu a missão, ele dedicava ao pequeno grupo, ele dedicava a casa para viver a conexão, para viver o relacionamento, para ele passar o bastão. Você vai ver isso adiante. E diz então que ele testificou tanto aos judeus quanto aos gregos que se arrependam diante de Deus e que creiam no nosso Senhor Jesus. Agora, olha o que ele diz: compelido pelo Espírito vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa, me adverte, e que esperam prisões e sofrimentos. Todavia, ele diz, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu, me ajuda a ler essa parte, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. De quê? De testemunhar do evangelho da graça de Deus. Eles entenderam que estavam numa corrida e que não podiam viver de qualquer jeito. E ele estava disposto a sofrer privações, a sofrer perseguições, a sofrer limitações. E ele então declara, 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Depois disso, amando de Nero, ele foi decapitado. Eu vou te dizer, graças a Deus, o bastão não caiu no chão. Por quê? Porque no seu pequeno grupo ele encontrou Timóteo, e ele falou: Timóteo, as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam capazes de transmitir a outros. Timóteo pega o bastão, e esse bastão, vamos encurtar a história, vai passando de geração em geração, de geração em geração, até chegar na nossa amada nação. Chegou no Brasil. Você se lembra? Alguns se lembram? Talvez. A maioria, ou quase nenhum aqui, não sei, vai lembrar quando o evangelho começa
a se propagar aqui na nossa nação. Começa com poucos, vai crescendo. Parece que foi ontem. Por quê? Porque em 1940, no nosso país, nós estamos falando de cerca de 2,3% de evangélicos que pagaram o preço, que para segurar esse bastão, sofria muitas privações e perseguições. Alguns não podiam nem ser enterrados nos nossos cemitérios. Por quê? Porque era o povo do livro de capa preta. Por quê? Porque era o povo que falava da seita de Jesus de Nazaré. Mas eles perseveraram. Se em 40 tinha cerca de 2%, na década de 50, 3%. Na década de 60, nós estamos falando de mais ou menos 4,5%. Na década de 70, aí já vai para 5%. Na década de 80, vai chegando a 6 e poucos por cento. Na década de 90, 9,5%. Por quê? Porque homens foram fiéis e perseveraram. Para chegar então no ano de 2000 com cerca de 15%, ano de 2010 com cerca de 22%, e agora 2020 alguns vão dizer 35%. Será que você pode dar um aplauso para aqueles que foram fiéis e têm feito o evangelho chegar e avançar na nossa nação? Agora você precisa entender que na corrida de bastão, o momento mais delicado é na passada de bastão. Por quê? Porque se uma geração não pegar o bastão, nós estamos comprometendo o evangelho da próxima geração. Você pode olhar as histórias dos avivamentos. Quando você vai olhar para o que aconteceu lá em Gales, 1904, rompe um avivamento, a presença de Deus vem, multidões vêm a Cristo, cerca de 90% de toda a população se rende a Jesus. Hoje, cerca de 1%. Nós podemos falar da inspiradora Coreia, onde tem as maiores igrejas de todo o mundo, estão na Coreia. Coreia, que era o 4º país do ranking de pobreza. O evangelho vem, o povo pega o bastão, assume a sua posição, começa a oração, 42 montes institucionalizados de oração na nação, a economia começa a crescer, o povo começa a prosperar, se torna a 12ª potência econômica do mundo. O que aconteceu? O avivamento chegou. Mas sabe que nós temos que tomar cuidado? Porque a geração do avivamento, ela pode se distrair com o avivamento, e sem perceber, vai curtir a unção, vai curtir o avivamento, e deixa o bastão cair no chão. Se você for lá na Coreia hoje, nós estamos falando de aqueles que são nascidos do ano 86 para cá, cerca de apenas 3% da população. As igrejas cheias, mas de cabeça branca, de senhores e senhoras. Por quê? Por quê? Deixa eu te dar uma palavra da parte de Deus. Você é um ministro, você é um corredor, mas Deus não te chamou para edificar a igreja. Pastores, coordenadores, superintendentes, líderes de mim, Deus não te chamou para edificar a igreja, pois Ele diz, em Mateus, no capítulo 16, no verso 18, eu edificarei a minha igreja. O que Ele nos chamou? Mateus 28, verso 18. Pega o bastão, suja de sangue e diz, eu te chamei, foi para fazer discípulos. Eu te chamei,
foi para pregar o evangelho. Eu te chamei, foi para discipular as outras pessoas. Eu te chamei para você entender que nós estamos em uma corrida e você não é um espectador, você não é um juiz, você é um corredor. Eu te chamei para você viver de uma forma digna. Eu te chamei para você viver sim, de uma forma disciplinada, não desregrada, de uma forma focada e não distraída. Cuidado, porque às vezes a gente quer fazer tantas coisas para o Senhor e nós nos distraímos daquilo que Ele nos chamou. Nós às vezes podemos terminar ou começar o ano inspirado, mas terminar o ano cansado. Porque nós fizemos muitas coisas, mas não geramos aquilo que Ele nos pediu. E isso leva à frustração. Às vezes nós estamos nos distraindo e sem perceber, nós estamos construindo um monumento, enquanto Deus nos chamou para fazer discípulos, para pregar o evangelho. Então, se posicione. É isso mesmo. Então, entenda que tem um número que Deus estampou. A corrida não começou agora. A corrida já iniciou há muito tempo atrás. E Ele te posicionou em 2024. E Ele está te chamando. Levanta e assuma a sua posição, porque tem um bastão sujo de sangue sendo colocado na sua mão. Se você está entendendo que Deus não te chamou para passear, mas para correr, pode se levantar. Se você está entendendo que Deus te chamou não para viver de qualquer jeito, mas para viver de uma forma digna, pode começar a pisar em tudo aquilo que está te afastando de Deus, a chutar para longe tudo que está te atrapalhando e te distraindo do propósito. Se você entendeu, começa a se ver agora como um corredor. Vai, se posicione. Começa a ver que você é um corredor. E o que é que um corredor faz? O corredor corre. Ele tem a alimentação adequada, ele tem a disciplina, ele tem a equipe, ele tem a igreja, ele tem um pastor, ele tem a escola bíblica de treinamento, de preparação, a capacitação. Ele está diariamente envolvido, não uma temporada, não é quando eu tiver ok, é em todo o tempo, é um corredor, ele não para. Agora você precisa enxergar que Deus está querendo colocar com responsabilidade um bastão na sua mão. Chega de se distrair. Chega de viver de forma desalinhada. Chega de passividade. É hora de assumir responsabilidade. Por quê? Porque a geração que vem depende dessa. Como de sermos um exemplo, mas de nos comprometermos com o discipulado e com a multiplicação, com o evangelismo, com o discipulado e com a multiplicação, com o evangelismo, com o discipulado e com a multiplicação. O que atrai o avivamento? A presença de Deus. É só Ele que faz. E o que mantém o avivamento? O discipulado. É o evangelismo, o discipulado e a multiplicação. Nós vamos nos comprometer no 3. Espiritualmente Deus vai colocar um bastão na sua mão. Então, se posicione. 2, renuncie tudo que te atrapalhe e assuma a sua posição como um corredor, como um ministro de Deus, como um evangelista, como um líder, como um discipulador e um multiplicador. 3, levanta a sua mão e espiritualmente pegue o bastão sujo de sangue e declara: eu vou correr com perseverança
a corrida que me é proposta, não vou distrair, serei fiel, vou evangelizar, vou discipular, vou multiplicar e vou ver o reino de continuidade avançar para a glória de Deus. Conta comigo, Senhor. Levanta suas mãos e se consagre ao Senhor com essa canção. Levanta suas mãos e se consagre ao Senhor agora com essa oração. Eu declaro, em nome de Jesus, um novo tempo na sua vida. Eu declaro um tempo de identidade clara e estabelecida, como um discípulo que permanece na palavra, como um discípulo que ama o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como um discípulo que renuncia a tudo que tem, não se apega às coisas desse mundo, como um discípulo que toma sua cruz, como um discípulo que faz discípulos e que dá muitos frutos para glorificar ao Pai. Eu estou vendo corredores se posicionando, eu estou vendo líderes se levantando, eu estou vendo auxiliares, líderes em treinamento, dizendo: eu entendi, conta comigo, Senhor. Eu estou vendo uma multidão sendo alcançada. Eu estou vendo Brasil 50%, Brasil 60% de evangélicos, Brasil a nação do avivamento. Por quê? Porque corredores se levantaram. Vamos juntos honrar o bastão sujo de sangue que o Senhor colocou na nossa mão. Que Deus te abençoe.